É com muita alegria, né, que a gente encerra um ano, né? É com alegria. E com a responsabilidade que eu sempre digo para vocês, da gente de trazer sempre algo para que a gente possa pensar. Para que a gente possa não viver um cristianismo rotineiro, mas um cristianismo que sempre te coloque a rever a sua caminhada. Porque nós estamos chegando perto de celebrar o Natal. E nós vamos, às vezes, celebrando o Natal de uma forma rotineira. E se alguém te perguntar, qual é o mistério do Natal? Por que se celebra o Natal? Por que você se reúne para o Natal? Qual é o segredo do Natal? E às vezes a gente fica embaraçado e não sabemos falar. Por que no Natal se tem uma alegria? Mas eu não sei qual é a razão da alegria. Então eu preciso repensar. Por que temos uma motivação para estarmos juntos? Porque enquanto acharmos que celebrar Natal é sentir aquela alegria porque estamos juntos, os irmãos, porque trocamos presentes, porque estamos todos com saúde, celebramos um monte de coisa, menos o Natal. Então, eu preciso repensar. Não podemos viver Jesus de uma forma automática, mas isso tem que ter uma razão para nós. Porque somos nós, esse tanto de pessoas aqui reunidas, que seremos as testemunhas desse Deus vivo. Então, quando a gente pega o Evangelho pela ótica de Mateus, e quando ele descreve o nascimento de Jesus, que está em capítulo 1, ele fala, a origem de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Palavra da salvação. O nome de uma criança, né, antigamente, sempre que ele era dado e ele expressava a missão daquele menino. Então, quando Jesus vai ser gerado, José já sabe que ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos pecados. O nome, os antigos cristãos, eles andavam com o nome de Jesus no coração, na cabeça. E sempre repetiam o nome de Jesus. Se reuniam em nome dele, rezavam em nome dele. Tudo que fazia em nome dele. Então, eu fico pensando que nós estamos vivendo uma era, uma época, que a humanidade nunca esteve tão desorientada, tão sem oriente, tão sem noção do que caminhar. Então, quanto a humanidade está precisando falar o nome da única pessoa que pode nos salvar, da única pessoa que pode pegar a humanidade e dar um norte, pode nos orientar de novo para fazer uma caminhada mais digna de um ser humano, que não está digna. Então, quando hoje em dia eu fico pensando que mais de 20 séculos depois do nascimento de Jesus, a gente está precisando, como cristão, reaprender a falar o nome dele, reaprender a falar Jesus, com doçura, com firmeza na nossa fé, com o propósito de uma conversão, com o propósito de assumir o nosso testemunho cristão, de falar Jesus com muita propriedade, de ter um coração aberto para dizer, eu creio em Jesus. Não encolher quando fala o nome dele, não se envergonhar, não diminuir o tom, mas, ao contrário, se posicionar quando fala, eu creio em quem? Em Jesus, o Filho do Altíssimo, que também é chamado Emanuel, e que nunca mais, e ninguém no mundo pode ser chamado assim, porque a partir do momento que Deus veio, Emanuel, é Deus conosco, ninguém mais é sozinho no mundo, ninguém mais.
porque agora Deus caminha conosco. Não somos mais solitários, somos solidários. Deus caminha. Para nós que acreditamos, sabemos que, por causa de Jesus, a partir de agora, a partir de então, por causa dele, Deus vem até nós para nos curar, para nos proteger, para nos abençoar, para caminhar conosco. Então, esse nome Emanuel, esse nome Jesus, ele tem poder. Está escrito que todo joelho deveria se dobrar no céu, na terra e abaixo, porque o nome dele é sagrado e é santo. E como é que nós temos falado isso? Tem hora que a gente precisa relembrar. Como é que eu tenho usado o nome de Jesus? Qual é o significado de quando eu falo esse nome? O que ele me evoca? Ele é o único que podemos esperar a nossa salvação. Ele é o único que nós podemos colocar a nossa esperança. Ele é o único que pode resolver qualquer situação de injustiça que estivermos vivendo. Ele é o único a quem nós podemos recorrer. Ele é o único. É Jesus, a única pessoa que vai nos conduzir. Então, o quanto que a gente precisa repensar esse sentido. E que essa é a grande razão da alegria do Natal. A alegria do Natal, a chave do entendimento do Natal e da nossa alegria é essa, porque hoje nasceu o Salvador. Porque Jesus veio e que a partir de agora não estamos mais sozinhos. E porque não estamos mais sozinhos, essa notícia é para todo mundo. E somos nós os portadores de levar essa notícia para quem está doente, está triste, está desanimado, está desamparado. Deus veio e você não está mais só. Alguém que cuida de você. Alguém que te ampara. Porque é tão interessante como é que Deus surpreendeu todo mundo. Esse mistério desse Deus encarnado, que a gente pensava que Deus poderia vir como um todo-poderoso, vir para poder impor, vir como um teólogo ou um filósofo ou qualquer outra coisa, e ele veio como uma criança. Então, o Natal passa a ser a expressão da ternura de Deus. Você olha para uma criança, é a expressão da ternura. A misericórdia mudou de nome no Natal, chama-se ternura. É Deus que vem. E vem como uma criança, e essa criança, nós podemos fazê-la rir ou chorar, não é? Quando nós olhamos para uma criança, a criança fica procurando o seu olhar para te fazer rir, para dar um sorriso para você, mas nós podemos fazer essa criança rir ou chorar. Então, quando você olha o nascimento de Jesus pela ótica de Lucas, e que quando Jesus nasce, e que os anjos chegam aos pastores, e fala para eles, não temais, hoje eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vocês o Salvador. Essa notícia é para todos, essa alegria é para todos. Mas é tão interessante que, na hora que vocês relerem Lucas, vocês verão que os pastores tiveram medo da luz, mas não tiveram medo das trevas, onde eles já estavam no escuro. Então, que nesse Natal a gente não tenha medo da luz de Deus. Porque às vezes a gente tem medo de quando a verdade vai chegando, quando Jesus vai se colocando muito perto de nós. A gente tem medo dessa luz que vai revelar a nossa vida como ela está, e que vai exigir de nós uma atitude de nos posicionar. Então a gente prefere ficar escuro e ter medo dessa luz. Então a gente se afasta e fala, vou dar um jeito de driblar isso, porque essa luz está me ofuscando, está me dando medo, e eu não está me deixando ver. Então o quanto que é preciso a gente acreditar, né? Não ter medo de que essa luz veio trazer para a nossa vida uma mudança. Que quando vamos celebrar o Natal, nós vamos ir olhar para essa criança e falar, nós podemos recomeçar. Quando eu vejo uma criança, a gente sabe que há um mistério novo ali. Há uma oportunidade da gente chegar perto de uma criança e recomeçar. A criança ela tem uma propriedade única. Ela consegue extrair de nós o que a gente nem sabia que tem de melhor. Começa a conviver com uma criança, você verá quanta coisa você descobre que você é capaz. Por isso somos convidados a olhar para o menino Jesus. Ele é um menino para poder nos ajudar a recriar a nossa vida, a recomeçar a nossa vida. Pablo Picasso fala que o quanto que é difícil se tornar criança. E Jesus fala o quanto que a gente precisa se tornar criança para ver o reino de Deus. Porque é preciso que a gente se aproxime desse Deus menino para ele nos fazer ter essa infância espiritual, essa inocência espiritual. É preciso querer. Santa Teresa de Lisieux fala, como eu posso ter medo de um Deus que se fez menino por amor a mim? Como ter medo de Deus? Então, tem hora que a gente precisa repensar o nosso cristianismo nisso. Como é que tem sido a minha caminhada? Eu caminho com Ele mais com medo de Deus? Ou eu caminho com Ele sabendo que Ele veio, é aquele que veio trazer para a minha vida a certeza de que sou filho do Altíssimo e a certeza e uma esperança de uma eternidade?
Porque o seu caminho com Deus, nos meus lábios e no meu coração, eu posso viver e morrer com esperança. Nós precisamos de colocar Deus dentro de nós, é fazer a experiência de ser amado, não do amor externo das pessoas que convivem perto de nós, mas tomar a consciência que Deus habita dentro de cada um de nós e Ele nos ama a partir de dentro. Então, o convite de parar tudo, apesar da correria, apesar que o Natal é um mistério muito maior, é a certeza que a bondade é que governa todas as coisas, é a certeza que o bem vai prevalecer. É a festa da ternura de um Deus, que fez tudo isso por amor. Um amor que a gente não consegue ter dimensão. Então, o quanto que a gente precisa aprender na noite de Natal, que no meio de tanta confusão, de tanto burburinho, de tanta festa, de tanta confraternização, se você parar e olhar lá no meio, às vezes você acha lá no meio, o menino deitado numa manjedoura. É para ele que nós temos que olhar. É para ele que a gente precisa depositar o nosso coração. É para ele que a gente precisa se colocar e falar, me ajuda a recomeçar. Me ajuda a recriar a minha história. Me ajuda, Senhor, eu quero fazer um cristianismo diferente. Eu quero viver uma fé diferente, pura como um menino, simples como uma criança, caminhar na sua santíssima presença. Eu quero. A gente precisa olhar para Nossa Senhora e pedir a ela que nos ajude. Ela que teve uma fé e uma obediência incondicional a Deus, incondicional, à proposta de Deus na vida dela. Que ela nos ajude a caminhar e ter uma caminhada mais profunda, ter uma fé mais profunda em Deus, sair do raso da nossa fé, mas mergulhar no mistério, nesse mistério de um Deus que veio para nós. Como diz Santo Agostinho, o céu não podia conter Deus, e esse Deus se encerrou no ventre de uma mulher. Esse Deus que veio ser amamentado por ela, e esse mesmo Deus é que se tornou o nosso pão. Então, é ela que vai nos ajudar a viver com mais profundidade, uma fé de mais compromisso, sair dessa infância, às vezes, não é da infância espiritual, mas de uma fé infantil, mas viver com compromisso a nossa fé. E peço tanto a São José, que me dê a mesma disponibilidade que Deus deu a ele. São José, ele não questionou. Todas as vezes que Deus se manifestou a São José, foi por sonhos. Eu fico imaginando como é que a vida dele foi atordoada. Não sabia se casava ou não, se ia embora ou não. Não, José, sua vida vai mudar agora. Você vai assumir, você vai ser mãe, você vai ser pai do Filho de Deus. E ele assume. E quando ele pensa que ele está dormindo, sossegado, levanta, você tem que ir para o Egito. Como? Agora. Com o quê? Deus proverá, vai embora. E quando ele acha que a vida dele está melhor, não, agora você volta para o Egito. José, ele foi um homem que sempre teve que estar pronto a qualquer hora para fazer a caminhada de Deus. E eu fico imaginando que às vezes a gente faz tanto senão para Deus. Eu posso fazer as coisas a partir de quando eu conseguir fazer isso, quando eu tiver tal coisa. Então a gente coloca condições para servir a Deus. José não. José serviu a Deus naquilo que ele tinha, na miséria dele, na pequenez dele, daquilo que Deus pôde contar, com a humildade, com a fidelidade, com a obediência dele e com uma fé incondicional a Deus. Chamou, estou pronto. Vai, José, ele foi, sem questionar. Vai até lá, ele foi. Aonde ele tinha que ir. E nós, muitas vezes, para poder fazer algo que Deus pede, são tantos senões, são tantas cláusulas que a gente pede. Tantas coisas que a gente coloca para fazer ou não aquilo que Deus quer. Então, o quanto que a gente precisa abrir o nosso coração para esse mistério insondável do Natal. Qual é a alegria? Deus nasceu, Deus veio. Veio até nós por uma única razão, por amor. É preciso permitir que Deus nasça no coração de cada um de nós. Porque Deus pode nascer 2.000, 3.000 vezes em Belém. Se Ele não nascer no coração de cada um de nós, o Natal não acontecerá para você. É preciso abrir o coração para que o Senhor nasça. É preciso aceitar viver esse mistério desse amor incondicional de Deus. Querer caminhar como uma criança na mão dele, de mão dada com ele, caminhar com Deus. Como diz Santo Agostinho, que Deus quis vir, né? Deus veio. Deus veio porque o pão precisava passar fome, porque a fonte precisava ter sede, para que a luz pudesse dormir e para que o caminho se cansasse de caminhar. Então é preciso a gente parar diante desse mistério de Deus, que ele é um mistério insondável de amor. E que isso possa preencher o nosso coração de uma alegria, simplesmente porque, a partir de hoje, não somos mais sozinhos. A partir do momento dessa consciência de Deus,
alguém caminha conosco. E esse alguém é Deus, que tem um projeto maravilhoso na vida de cada um. Ver-nos revelar o amor de um Pai. Que Ele possa nos dar a graça, né, de tomar a consciência de ser filho do Altíssimo. De a gente poder avaliar a nossa vida diante dEle e ver aonde que a nossa vida não caminha bem com a dignidade de ser filho. Um Deus que vem na simplicidade, nessa simplicidade. E que Ele consiga encontrar, da mesma forma como Ele não em Belém, Ele não conseguiu lugar para ficar, mas Ele conseguiu no coração daquela mulher, de Maria, um aconchego, que a gente também possa ser um lugar para que Deus possa habitar, de verdade, de verdade. Que a gente possa querer pronunciar esse nome com a doçura que esse nome merece. Entender que Deus, que a festa do Natal é a festa da maior ternura que o mundo já conheceu. Deus se fez pequeno para que a gente pudesse chegar até Ele, porque senão como chegaríamos até Ele? Como poderíamos nos aproximar de alguém grande, mas de alguém pequeno, de uma criança, na fragilidade de uma criança? Nós podemos ver a nossa fragilidade, podemos ver a nossa pequenez. Ele se encerrou ali para nos revelar tantas coisas. Então é preciso pensar nisso, é preciso pensar nessa grandeza desse Deus. Eu quero encerrar com um poema de Santo Agostinho, para que a gente possa repensar o nosso Natal. Que a hora que a gente pensar no nome dele, a gente pense antes de pronunciar. E que a gente possa ter uma doçura e um amor incondicional na hora de falar esse nome tão doce para nós, que nos evoca quanta coisa de boa tem. Porque o nome de Jesus não tem nada de ruim para nos evocar, apenas a bondade, a doçura e a misericórdia. Um Deus que veio nos revelar quem é o Pai, não é? Porque se hoje eu posso, nunca ninguém viu o Pai a não ser Jesus, mas se eu tenho medo, como é que Jesus, se eu lembro de Jesus como Ele acolhia os pecadores, eu posso lembrar de como é que Ele vai me acolher? Se eu sei como é que Ele cuidou dos doentes, eu sei como é que Ele vai me acolher na minha miséria. Então, é só olhar para Jesus e ver as atitudes de Jesus, nós sabemos como é que é o Pai que Ele veio nos revelar. Então, eu queria encerrar com um poema bem lindo de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala desse mistério adorável do Verbo encarnado, e que ele faz a meditação junto com a Nossa Senhora, e fala: junto a vós, ó Virgem Mãe, ficamos a pensar, diante da manjedoura, donde jaz o menino, para partilhar do vosso mesmo assombro, diante da imensa condescendência de Deus. Dai-nos vossos olhos, ó Maria, para decifrar o mistério que se esconde nos frágeis membros do Filho. Ensinai-nos a reconhecer a sua face nas crianças de toda raça e cultura. Ajudai-nos a ser testemunhas credíveis da sua mensagem de paz e de amor, para que também os homens e as mulheres da nossa época, marcada ainda por fortes contrastes e incríveis violências, saibam reconhecer o menino que está nos vossos braços, o único Salvador do mundo, fonte inesgotável da paz verdadeira, que no íntimo é o que anseia cada coração. Eu desejo que cada um de nós aqui, que cada família reunida, que a gente possa levar para as outras pessoas que ainda não entenderam esse mistério, que acham que o Natal encerra uma tristeza. Mostre qual é a chave da alegria do Natal. A alegria do Natal é porque Deus está conosco. Nós temos o Emmanuel que caminha conosco. E que no ano de 2018, a gente possa desfrutar da consciência de que a gente caminha todos os momentos da nossa vida na presença do Altíssimo. E que a gente tenha um ano abençoado, de saúde e paz, na presença daquele que sempre nos reúne porque nos ama. E que, se for da vontade dele, que em fevereiro a gente recomece. Um Feliz Natal e um ano novo de saúde e paz.